mais uma mudança no time do Flamengo. Torcedor do Flamengo vai cobrar no pé da orelha do Sampaoli, hein? Vamos mostrar a imagem aqui para vocês. Tem informação sobre protesto que rolou ontem em Curitiba, deve rolar hoje também, e várias outras notícias do Flamengo. Assiste o vídeo completo, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Vambora, o Flamengo tem que ganhar. É isso, o Flamengo tem que ganhar, mas o Curitiba tem que ganhar, beleza? E o negócio é o seguinte, meu parceiro, vamos entrar aqui primeiramente no tema VAR, porque a gente vê por aí a imprensa paulista falar, porque o Flamengo é o mais beneficiado, é o tal do Varmengo e coisa e tal, meus amigos. Vocês sabem, no ranking de mais mudanças de decisões após consulta do VAR do ano passado, vocês sabem qual é a posição do Flamengo? O Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2022, foi o 6º clube com mais intervenções do árbitro de vídeo favoráveis, tá? No Campeonato Brasileiro do ano passado. O Flamengo foi apenas o 6º. Quem foi o primeiro, Pedrão? Foi o Palmeiras, que teve simplesmente 15 intervenções do VAR, 4 contas e, pasmem, 11 favoráveis ao Palmeiras, que cederam um pênalti, que cederam uma expulsão ao adversário, e depois veio o Botafogo, depois veio o Fortaleza, depois veio o Inter, depois veio o Fluminense, e o Flamengo apenas o 6º, né? Com 13 intervenções do VAR, 5 contra o Flamengo e 8 favoráveis ao Flamengo no Brasileiro do ano passado. Se a gente for puxar para o Brasileiro desse ano, até essa atual rodada, pasmem novamente. O Flamengo é o 10º clube do Campeonato Brasileiro com mais intervenções do árbitro de vídeo. Ao todo, foram 5 intervenções. Só que calma lá. São 3 contras ao Flamengo e 2 favoráveis ao Flamengo. Ou seja, o árbitro de vídeo até esse momento no Campeonato Brasileiro mais prejudica do que beneficia, entre aspas, o Flamengo. E eu boto entre aspas, o árbitro de vídeo ele não beneficia ninguém, ele corrige equívocos da arbitragem. Por isso que eu tô colocando entre aspas. Mas para mostrar também que não existe essa história de Varmengo. O clube mais beneficiado, entre aspas, eu coloco de novo, dessa temporada do Campeonato Brasileiro é o Grêmio, com 8 intervenções, 1 contra e 7 a favor. Depois vem Bahia, depois vem Corinthians, o Vasco é o 4º colocado no ranking. Depois vem Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Inter, Goiás, Fluminense, Bragantino, Palmeiras, Atlético, só depois vem o Flamengo. Então não existe essa história da carochinha de que, porque o Varmengo, porque o Flamengo é favorecido pelo árbitro de vídeo. Isso é uma tremenda de uma mentira e os dados estão aqui, tanto do ano passado quanto desse ano de 2023. Então vamos parar com essa historinha aí, beleza? Vamos lá, galera, vamos avançando aqui. O Flamengo chegou ontem à capital do Paraná, Curitiba, sobre forte protesto da torcida do Flamengo contra o Sampaoli, contra o Landim, contra o Marcos Braz, contra até empresário de jogador, até o nome do Bertolucci, rapaz, estava no meio lá dos protestos da torcida do Flamengo, no hotel onde o Flamengo tradicionalmente fica hospedado na cidade de Curitiba. E aí tem algumas faixas aqui, né? Vou ler aqui, ó. Fora Sampaoli, fora Fabinho, fora Juan, fora Braz, Landim igual bandeira. Cúmplice e omisso. Eu tô lendo a faixa aqui que os companheiros lá de Curitiba, né? Não sei se foi uma torcida organizada específica, se foi toda a torcida, mas não importa, o torcedor rubro-negro indo lá e exercendo, né, o seu direito, que é ir de lá e protestar, enfim,
Tinha uma outra lá também, escrito não somos fãs de canálise, coisa e tal. A torcida tá insatisfeita, bicho. E o Flamengo tem que ganhar essa parada hoje. Sobretudo porque vai pegar um time que tá na zona do rebaixamento, né? Vamos avançando aqui. E aí, rapaz, tá rodando um vídeo aí nas redes sociais, além das faixas, dos protestos e coisa e tal, um torcedor do Flamengo em específico foi cobrar o Sampaoli no pé do ouvido. Pois é, eu tava até conversando com um camarada paparazzo rubro-negro e ele me passou que esse torcedor chegou no pé do ouvido do Sampaoli e cobrou que ele fizesse o simples, né? Porque, assim, realmente, o Sampaoli, provavelmente a gente vai chegar aí na 33ª, 34ª, né, escalação diferente do Sampaoli, e foi esse torcedor do Flamengo lá cobrar o Sampaoli no pé do ouvido para fazer um simples. Boa parte da torcida do Flamengo discordou da atitude desse torcedor do Flamengo. Muita gente mesmo discordou desse torcedor do Flamengo, inclusive o Papa postou esse vídeo no Instagram em collab comigo. Eu vou trazer alguns comentários aqui da galera, do Fernando Ferreira. O cara quer peitar o Sampaoli, peitar jogador que não faz gol, ninguém quer. Aí tem a Nayara Ferreira também. Pô, 347 técnicos e a culpa continua sendo do técnico. Não é intimidando o técnico que se resolve. Fala aí o Paulo.Flá. Por que não cobre o jogador mimado do Gabigol, que não faz gol e nem pega na bola? Qual a necessidade de fazer isso com o cara? Fala o Iago Rodrigues. O principal responsável desse momento é a diretoria fraca e omissa. Então a galera na bronca aí com a diretoria do Flamengo, né? Menos com o Sampaoli. O Sampaoli também tem culpa, né, gente? A gente não pode isentar o Sampaoli completamente de culpa, mas na maioria dos torcedores do Flamengo contra essa atitude aí desse torcedor que devia estar hospedado, né, naturalmente no hotel que o Flamengo está hospedado lá em Curitiba, e fez, né, realizou essa cobrança aí ao pé do ouvido do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. E aí, o que eu fiquei verdadeiramente chateado vocês estão vendo a imagem aí, entendeu? Vocês não estão entendendo nada dessa imagem aí, mas eu vou explicar para vocês. O que eu fiquei chateado de verdade, foi que esse cara aí, ou aqui, não sei onde está a imagem, o Felipe Luiz, foi o único jogador do Flamengo que parou para acenar para a torcida do Flamengo. O único que falou com a torcida do Flamengo. Pedrão, mas os torcedores estavam lá protestando e coisa e tal. Tinha alguns torcedores protestando e outra boa parte, acredito que até a maioria dos torcedores curitibanos, estavam lá para saudar os jogadores do Flamengo. Estavam lá para festejar os jogadores do Flamengo. Porque eles passam muito tempo sem ver os jogadores do Flamengo. Eles só veem os jogadores do Flamengo quando tem jogo do Flamengo em Curitiba. Ou então, de repente, eles fazem uma viagem aqui para o Rio de Janeiro. O Flamengo vai jogar 2 vezes no ano em Curitiba, contra o Curitiba e contra o Atlético Paranaense, ou eventualmente mais uma vez, de repente, se pega alguém na Libertadores ou na Copa do Brasil. Aí o torcedor vai lá, num frio danado, festejar o jogador e nenhum. Eu botei o frame aí, vocês podem confiar na minha palavra. O vídeo tá lá, quem postou foi o Bruno Vilafranca do S1 Live. Eu não tenho autorizado, não falei com ele pra botar o vídeo, mas eu botei o frame dando os créditos pra ele. E o Felipe Luiz foi o único que acenou. Pô, Pedrão, vai chiar por causa disso, meus amigos? Esses caras só vão dar valor à torcida do Flamengo de fato quando eles estiverem fora do Flamengo. Quando eles tiverem que se aposentar, aí eles vão ver o que eles não fizeram. Dos poucos clubes do Brasil que o jogador vira um popstar é o Flamengo. O Flamengo chega no estado do Amazonas, é uma loucura. O Flamengo chega no estado do Piauí, é uma loucura. O Flamengo chega em qualquer estado do Brasil, é uma loucura a recepção para esses caras. E aí os caras sequer acenarem, o torcedor que só vê eles 2 vezes no ano, né? E aí o pior, quando vai lá jogar no Piauí, quando vai jogar no Amazonas, que não tem nem clube na primeira divisão, né? Aí o torcedor só vê o cara 1 vez no ano, aí o cara passa direto, porque isso só não acontece só em Curitiba, entendeu?
Tudo bem, em outras oportunidades eles foram lá, falaram, mas só porque o momento é difícil, aí não fala com a torcida? O torcedor que vai lá, cobra ingresso caro, cobra na hora que tem que cobrar, mas apoia na hora que tem que apoiar. Porque não é só cobrança. Cobrança vem de agora porque o desempenho tá ridículo, né? Também é o apoio. Cara, lamentável. Achei lamentável, por isso que eu tô aqui, sabe, repudiando de forma veemente esse comportamento da maioria dos jogadores do Flamengo. Então, parabéns ao Felipe que acenou, cumprimentou a torcida do Flamengo, independentemente de protesto. E o protesto foi pacífico. Tinha ninguém agredindo ninguém, tinha ninguém xingando ninguém, tinha ninguém... É faixa, é direito não só do torcedor do Flamengo, de qualquer cidadão brasileiro. E os caras não foram lá acenar, eu fiquei muito chateado com essa cena. Uma vergonha isso aí, tá? E vocês têm que correr atrás do prejuízo de vocês, porque o Botafogo empatou e vocês têm a chance de colar na equipe do Botafogo. O Botafogo jogou ontem contra o São Paulo, empatou no Morumbi e o Flamengo tem a chance, quem sabe, aí de diminuir em 2 pontos, está em 15 pontos nesse momento, diminuir para 13 pontos a vantagem. Vai ficar indo longe pra caramba, mas meu irmão, não interessa. É tentar correr atrás do prejuízo. Aliás, Fluminense venceu, Palmeiras venceu. Se o Flamengo não vencer, o Flamengo vai ficar de pista. E se o Bragantino ganhar, tá? Pode ser que ultrapasse também a equipe do Flamengo. O Flamengo já perdeu uma posição, porque o Fluminense venceu, o Fluminense ultrapassou o Flamengo, então o Flamengo tem que ganhar ou ganhar, tá? Não é só vamos chegar no Botafogo, é manter a posição também, porque se não ganha hoje aí, meu amigo, além do resultado, eu vou ficar de olho na postura também do time do Flamengo. Quero saber qual vai ser a postura do time do Flamengo, tá? Gente, é o seguinte, vamos prosseguir aqui. O Flamengo, entrando mais aí na questão do pré-jogo de hoje, tá? O Flamengo simplesmente vai pegar o time do Campeonato Brasileiro que tem a segunda pior campanha da competição como mandante. O Curitiba fez apenas 9 pontos dentro de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então é um adversário muito fragilizado. Se eu não me engano, o Fluminense perdeu ponto pro Curitiba, lá em Curitiba, entendeu? Então o Flamengo não pode perder ponto hoje. O Flamengo tem que ganhar hoje. Na primeira rodada o Flamengo meteu 3 no Maracanã. E assim, eu acho que a gente tem que ficar confiante para esse jogo, porque o Flamengo tem um bom retrospecto contra a equipe do Curitiba. Nos últimos 15 jogos foram 11 vitórias do Flamengo, um empate e apenas 3 derrotas. Então assim, bicho, tem que ir pra dentro dos caras, tem que embrulhar e vencer essa bagaça. Quem apita o jogo hoje é o árbitro Rafael Claus, que eu considero um dos melhores árbitros do Brasil, para não dizer o melhor, porque pode ser que ele faça uma cagada no jogo de hoje. É um dos menos piores árbitros do Brasil. É o segundo árbitro que menos marca falta do Campeonato Brasileiro. Ele tem uma média de 25 faltas marcadas. É um dos árbitros que menos dá cartões amarelos também, tá? Ele tem uma média de 5 cartões por jogo. Pedrão, mas o cara tem média de 5 cartões por jogo, como é que ele dá pouco amarelo? É a média do Brasil. A maioria do Brasil dá 6, 6,5 cartão por jogo, ele dá 5, exatamente 5,8 cartão por jogo e já deu 2 cartões vermelhos em toda a competição. E o bom é que ele deixa o jogo seguir. Deixando o jogo seguir favorece o Flamengo, né? Porque o Flamengo gosta que o jogo role e coisa e tal, tem mais qualidade técnica e tem que ir pra dentro da equipe do Curitiba. Só para fazer uma comparação, tá, galera? Quando o Flamengo pega o Curitiba na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrou em campo com Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Matheus França, Cebolinha e Gabigol. De lá pra cá, a escalação do Flamengo mudou bastante. Afinal de contas, o Sampaoli não estava na beira do campo nesse último confronto contra a equipe do Curitiba. Ele estava lá no camarote assistindo o jogo ao lado do Braz, do Spindle. Quem estava na beira do campo era o Mário Jorge, não era o Vitor Pereira, porque foi mandado embora assim que tomou de 4 para a equipe do Fluminense. Então tivemos muitas mudanças na equipe do Flamengo. Aliás, todo jogo a gente tem mudança na escalação do Flamengo e não vai ser diferente nesse confronto de hoje. A gente deve ter uma nova dupla de volantes, né? O Pulgar e o Alan devem compor esse time do Flamengo hoje e a escalação do Flamengo deve ser a seguinte:
Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Felipe Luiz fica no banco de reservas, já vendo a pegada de jogos aí, jogou Copa do Brasil. Eric Pulgar e Alan, né, estreiam como dupla de volante no Flamengo, né? A gente não teve essa dupla jogando juntos ainda, até porque assim que o Alan chega, o Pulgar tá lesionado. Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Discordo de algumas situações dessa escalação. Vocês sabem, em relação ao goleiro Rossi e também em relação ao Gabigol, que não está jogando absolutamente nada. Isso não é coisa da minha cabeça, já vou passar para vocês aí a possível alteração nessa escalação que eu acabei de falar para vocês, que deve ter, então segura a onda no vídeo. Passar para vocês aí também que o Flamengo hoje tem 2 atletas pendurados, que é o caso do Gerson, que vai ser titular na partida de hoje, e o Léo Pereira, né? Ambos titulares no jogo de hoje, então se eles tomarem cartão amarelo, eles vão ficar de fora da partida contra o Internacional no próximo sábado, partida importantíssima, porque o Inter vai jogar na Bolívia contra o Bolívar, deve perder lá, vai ter que buscar o resultado no Beira-Rio, deve botar time reserva contra o Flamengo, aquele goleiro deles lá, o Rocher, que pega tudo, já não vai jogar porque tomou o 3º cartão amarelo, parece hoje pro Fortaleza, eles perderam ontem, quer dizer, pro Fortaleza, então o Flamengo não pode perder jogador para esse próximo jogo, então fica atento, Gerson e Léo Pereira, ainda bem que é o Rafael Claus, que dá menos cartões, mas não significa que o cara não dá cartão, o cara dá cartão, né? Então o Flamengo tem que tomar cuidado. Já pra gente entrar na questão do Gabriel, só pra passar pra vocês aqui, ó, transmissão da partida de hoje, TV Globo, para todo o Brasil, exceto... Ih, falou exceto, a galera já desanima. Nação do Rio Grande do Sul não vai ter transmissão da TV aberta, vai ter que ver no Premier Futebol Clube. Nação da minha Bahia, né, da Bahia aí, né, não vai ter transmissão em TV aberta, beleza? Parece que vai ter jogo do Bahia, Rio Grande do Sul deve ter o jogo do Grêmio. E também Nação de São Paulo, tá? Deve ter o jogo aí do Palmeiras não, né? Do Santos, não sei de quem. Também não vai ter transmissão para São Paulo, infelizmente. Então já vamos entrar agora na questão do Gabigol e da possível alteração na escalação do Flamengo. O Gabigol, meus amigos, simplesmente tem a sua pior média de gols marcados com o Sampaoli. De todos os técnicos que o Flamengo teve desde 2019, Vitor Pereira, Dorival, Paulo Souza, Renato, Jorge Jesus, Abel, Domi, de todos eles, o Gabigol tem a pior média de gols marcados com o Sampaoli, com uma média de 0,36 gols marcados. Foram 9 gols em 25 jogos do Gabigol com o Sampaoli. O Gabigol, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, fez apenas 1 gol de bola rolando, tirando os gols de pênalti que eu tô colocando nessa questão. A maior média de gols do Gabigol era com o Jorge Jesus, que tinha uma média fabulosa de 0,85 gols marcados. Foram 40 gols em 47 jogos, um negócio assim absurdo que ele tinha com o Jorge Jesus. Mas mesmo contando os outros técnicos, o Dorival, a pior média de gols feitos por ele é com o Sampaoli, e isso, a gente precisa botar uma lupa nisso e cobrar dele para que ele melhore essa média. E aí, existe aí rolando uma informação de bastidor que essa escalação que eu passei para vocês, esse provável time, pode sofrer uma alteração, de repente, com a entrada do Luiz Araújo no lugar do Gabigol, tá? Pode ser que o Luiz Araújo entre no lugar dele, o Sampaoli mude o esquema, né? Coloca o Arrascaeta para jogar ali como falso 9 e o Luiz Araújo jogando ali na ponta, enfim. É uma das possibilidades, eu não tenho certeza disso, a gente precisa ainda esperar a escalação oficial sair, tá? Você concorda, você discorda? Deixa aqui nos comentários, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.